Então, bom dia para quem conseguiu vir aqui presencialmente, bom dia para quem está nos assistindo online. Meu nome é Gustavo, faço parte do time do Casulo. Aqui no Casulo estou responsável por desenvolvimento de embalagens flexíveis. E hoje aqui no Casulo Talks a gente está recebendo participantes muito importantes e muito legais para debater um tema super importante, que é o desafio do desenvolvimento de embalagens sustentáveis para o setor alimentício. E qual é que é a ideia de toda essa manhã que a gente vai passar junto aqui? Todas as apresentações, elas vão se conectar. Então, a gente vai começar com a Luana, que eu já vou chamar, que vai trazer o olhar da Vibra, que é uma marca, um frigorífico, que vai falar sobre os desafios de implementação dessas embalagens mais sustentáveis para o setor alimentício. A gente vai ter a presença do Caio, professor da Unicamp, que vai falar um pouco sobre a visão da academia acerca desse tema. Então, como que a academia tem visto a questão de desperdício de alimentos, como que eles têm visto sobre as novas inovações que estão chegando acerca do tema. Depois a gente vai passar a palavra para o Miguel, que vai representar a Alianza, que é um grande aliado dessas novas estruturas, nas quais eles são especialistas e fazem coaching barreira. E a gente, por fim, a gente vai ter o Carlos, que vai representar a Plazon, que é um transformador que tem investido ao longo de muitos anos em inovação e tecnologia, fazendo com que essas soluções que a gente tem visto na academia e que as indústrias estão precisando, eles estão conseguindo tangibilizar e colocar no mercado esse tipo de solução. Então, para iniciar, porque tem bastante conteúdo, vou chamar a Luana, uma profissional de mais de 17 anos no setor de embalagens alimentícias, representando a Vibra. Então, Luana, pode se apresentar. Muito obrigado pela presença. Então, bom dia a todos que estão aqui, bom dia quem está nos acompanhando online. Então, um pouco que o Gustavo já falou, já tenho alguns anos na área de alimentos, também na área de embalagens, e a gente vai contar, então, um pouquinho do que a gente acaba passando na indústria quando a gente olha para uma embalagem sustentável. Então, só iniciando aqui, falando um pouquinho da Vibra Foods. Hoje a gente já faz um abate de 920 mil frangos dia, produz aí em torno de 34 toneladas de produto acabado no mês. Hoje a gente já está presente em mais de 70 países. A gente conta aí com uma produção de mais de 900 famílias integradas. Então, é um grande ecossistema para a gente chegar na nossa produção. E a gente está com mais de 6 mil colaboradores no nosso time. Hoje a Vibra ela trabalha com uma cadeia produtiva completa. Então, a gente tem do ovo ao supermercado, todo o processo vai passar pela Vibra Foods. Em Montenegro, a gente tem um centro de inovações. Lá ficam mais as áreas criativas e estratégicas da empresa. Ali, nesse centro de inovações, a gente tem uma planta frigorífica de um porte muito pequeno, mas que a gente consegue fazer todos os testes, todos os protótipos, para depois, quando a gente for para uma escala maior dentro da indústria, a gente conseguir uma assertividade melhor. A gente tem um escritório em Dubai também, então, bem estratégico, no coração ali, que a gente tem uma área comercial, atendimento ao cliente e setor de trade marketing também em Dubai. A gente tem uma parceria, então, com a Tyson. A gente faz muita troca de conhecimento, de expertise de mercado. Então, a gente aprende muito com eles, assim como eles também estão aprendendo hoje um pouco do nosso mercado.
Esse é o nosso portfólio de produtos, bem de mercado interno. Então, a gente trabalha com produtos in natura, produtos temperados, e a gente entrega soluções já prontas para consumo também. Toda a nossa linha, tanto o mercado interno quanto o mercado externo, é muito voltada para a saudabilidade. Então, o nosso foco hoje é cuidar ao máximo do nosso cliente. Então, todos os nossos produtos são extremamente saudáveis e pensados sempre nisso. É uma das nossas premissas, né? As nossas embalagens, então, de mercado externo. E aqui a gente começa a trazer um pouco da minha caminhada dentro da Vibra. Então, a gente já fez uma reengenharia das embalagens, olhando para todas as embalagens que a gente tem hoje, tanto o mercado interno quanto o mercado externo. Mas esse aqui eu achei que era um case muito legal da gente conversar hoje, porque a gente mudou a estrutura da nossa maior linha de mercado interno. Então, em volume, ela é essa nossa maior linha, é o que a gente cuida com muito carinho. E aqui foram 2 anos de desenvolvimento para chegar nessa estrutura. Talvez pareça algo tão simples, né? Ah, é só mudar. Mas a gente teve que fazer todo um cuidado, porque a gente queria manter a mesma qualidade do produto final lá no supermercado e não ter nenhum impacto também durante o processamento. Então, foram muitas idas e vindas até a gente conseguir chegar nessa estrutura 100% reciclável. Então, é uma das premissas da Vibra entregar a saudabilidade para o cliente final, mas também é uma das nossas premissas estar saudável para o meio ambiente. Então, hoje é um dos nossos focos. Esse foi uma grande conquista e foi bem trabalhoso. Então, uma das outras parcerias então, que a gente já desenvolveu ao longo desses anos é com a Eu Reciclo. Aqui a gente consegue garantir com muita precisão para o nosso consumidor final, que é nosso amigo, né? Que a gente consegue fazer a logística reversa da embalagem que ele está consumindo. Então, a gente mostra que, além de entregar estruturas sustentáveis, a gente também tem uma preocupação de qual vai ser a destinação dessa embalagem. Então, a gente também cuida do pós-consumo, né? E outra coisa que não é tão nova assim, mas para a Vibra foi um grande acontecimento, é as embalagens secundárias PCR. Então, aqui também a gente teve que fazer um grande trabalho, um grande desenvolvimento. A gente está trabalhando há muito tempo, porque embora a gente tenha grandes soluções no mercado, né, de resinas PCR, a gente também queria e precisava manter essa qualidade final. Então, foi tudo feito com muito cuidado para quando essa caixa, esse material chegar no Oriente Médio, chegar nesses 70 países, que esteja tudo ok também. Então, hoje, quais são os nossos desafios, né? Eu sei que os meus colegas que vão falar também vão me ajudar nesses desafios, alguma coisa a gente já tem até encaminhado. Mas uma coisa que para nós, assim, hoje, dentro das nossas embalagens, é o que a gente tem mais dificuldade de resolver, são as estruturas que exigem barreira. Então, a gente já fez muito teste, a gente já testou muita amostra, mas eu não consigo garantir a qualidade final do meu produto. Então, se é para eu reduzir o prazo de validade dele, ou reduzir a qualidade que o produto vai chegar na casa do consumidor, a gente entende que não é positivo. Então, a gente ainda está nesse processo de busca. E a gente tem uma linha, que é a nossa linha de carnes resfriadas, que hoje ela recebe uma atmosfera modificada. E para essa linha aqui também, a gente já fez inúmeros testes, eu já estou há quase 1 ano testando algo monomaterial ou algo mais sustentável do perfil que a gente tem hoje, mas a gente ainda não conseguiu chegar numa equação final redonda.
E aqui eu listei alguns pequenos obstáculos assim que a gente tem e a gente enfrenta diariamente, né? Então, ali o primeiro é essa questão que eu falei, que é das embalagens que precisam de barreira, que a gente não consegue ainda encontrar algo positivo. Custos elevados, né? Então, hoje, se eu for comparar com a minha versão atual para a minha versão sustentável ou mais sustentável, que funcionou e que deu certo, eu sei e a gente entende que a gente vai ter esse custo acima. Só que às vezes é muito acima do que a gente poderia. E aí a equação final não fecha e a gente precisa, naquele momento, dar uma recuada, né? Uma capacidade produtiva menor, ou às vezes também um único fornecedor trabalhando naquela solução. Então, às vezes, para a Vibra hoje, não é tão positivo eu migrar uma linha inteira, que eu tenho altos volumes, e talvez eu não conseguir ser atendida. Então, esse é um dos nossos receios também. Aqui no item 4, que a gente fala da questão dos fornecedores homologados para resinas específicas, eu trago muito a questão do PCR químico. É uma solução maravilhosa, a gente entende que é super positiva, mas daí demanda do nosso transformador ter essa homologação, a Vibra vir a ter essa homologação também. Então, eu acho que é uma situação legal da gente conversar, que isso venha a progredir mais para a gente ter essa segurança também. E a exigência do nosso consumidor final, né? Então, hoje, o nosso consumidor ele está exigindo as embalagens sustentáveis, eles querem que a gente entregue 100% das embalagens sustentáveis, só que ele também não quer pagar mais nada por isso. Então, às vezes, não é viável para nós, né? Porque como eu não posso repassar nada, a minha equação não fecha e a gente fica nesse dilema interno. E a parte de regulatórios, né? Hoje a gente carece um pouco dessa parte de regulatórios para embalagens. Algumas coisas ainda são muito rígidas, o que foge totalmente das nossas embalagens flexíveis, né? Então a gente precisa às vezes se adaptar sabendo que não é bem a realidade. E aqui só para reforçar um pouco, né? Então, para a Vibra, a questão de sustentabilidade, ela não é uma meta a ser cumprida, né? Eu tenho que chegar em tal indicador. Mas, na verdade, ela é um compromisso. Ela é uma das nossas diretrizes internas. Então, não adianta eu entregar um produto saudável para o meu consumidor e estar gerando um problema para o meio ambiente. Então, a gente quer ser sustentável, quer ser saudável como um todo. Muito obrigado, Luana. Muito obrigado pela tua apresentação. Aí, acho que pode sentar aqui. O que eu acabei esquecendo de falar, mas depois de todas as apresentações, a gente vai ter um período onde todos vão poder perguntar, fazer perguntas. Pode fazer pergunta pelo chat, que a gente vai ler depois, e aí a gente vai debater entre todos da mesa tudo que a gente vai apresentado aqui, tá? Muito obrigado, Luana. Aí agora, trazendo o ponto de vista da academia sobre o tema, ninguém melhor do que o Caio, doutor em Ciência e Engenharia de Materiais pela Unicamp, professor de Química de Polímeros no IQ da Unicamp, quer dizer, ele foi doutor em Ciência e Engenharia de Materiais pela UFSCar, perdão. E aí, atualmente também professor de Química de Polímeros pela Unicamp, no Instituto de Química, foi pesquisador visitante numa universidade na Finlândia e na Itália, em Bolonha, e é gestor executivo da INCT, Circularidade de Materiais Poliméricos, e diretor executivo do CEP, um centro de pesquisa muito importante, que inclusive a Braskem é parceira, e é de grande valia tudo que eles estudam lá. Então, Caio, muito obrigado. Agora pode apresentar. Muito obrigado, Gustavo, pelo convite. Você está muito bom de memória. Nem eu lembrava.
Bom dia a todos que nos acompanham presencialmente e remotamente. Para mim é um prazer estar aqui trazendo um pouco da visão da academia sobre o tema de sustentabilidade na área de embalagens plásticas. Minha formação básica é em engenharia de alimentos e eu trabalhei a vida inteira com embalagens para produtos alimentares. Depois, entre o alimento e o material, eu escolhi o material. Então eu fui traçar minha trajetória na parte de ciência e engenharia de materiais e hoje trabalho na parte de desenvolvimento de polímeros. Temos a apresentação? Tá, então, minha apresentação hoje ela é mais focada na visão da academia. Não tem um nicho específico, assim como a Luana bem trouxe, né, de um setor particular, mas como a academia, enquanto representante dela, enxerga a sustentabilidade, como isso se aplica nas embalagens de produtos alimentares. Primeira coisa que a academia diz, tá, e isso eu acho importante mencionar aqui, é que assim como nós passamos pela idade da pedra e a idade dos metais, hoje a gente está na idade do plástico. Isso não tem questionamento. E muito estereótipo tem sido criado ao longo disso, né, em torno disso, mas o motivo é simples, né? Ele nos entrega as propriedades que a gente precisa num custo baixo, numa densidade baixa, numa flexibilidade boa, e os problemas relacionados ao fim do ciclo de vida é o que a academia concentra suas atuações hoje para tentar resolver. Isso aqui é muito o que a academia traz para a gente, tá? E eu quis trazer essa foto principalmente para desmistificar alguns dos pontos relacionados à sustentabilidade ou a, entre aspas, falta dela na cadeia de embalagem de alimentos. Essa revista trouxe para a gente uma sacola plástica, certo? E eu vou mostrar mais adiante como que isso está estereotipado na academia, e eu acho que é meu papel, enquanto formador de opinião, trazer informações verídicas sobre isso. Hoje o mercado de embalagens ele ocupa 40%, né, do volume de plásticos, e o que todo mundo fala é que as embalagens são projetadas, tem muita engenharia por trás, muitas ciências, elas são projetadas para descarte imediato. E é justamente isso que a academia quer desmistificar, não é para descarte imediato. A embalagem ela tem que ser projetada, está sendo projetada por parceiros que estão nessa sala, para ficar dentro do ciclo, né? Então esse ponto eu deixo bastante claro, porque quando a gente fala da questão do problema de... Todo mundo fala que existe um problema de mismatch de ciclo de vida. Tá? Então as embalagens duram muito e a aplicação dura pouco. Mas a aplicação dura pouco se a gente deixar essa embalagem escapar do ciclo. Então toda a parte de reciclagem, toda a parte de logística reversa, toda a parte de circularidade que é feita aqui dentro do casulo é importantíssimo para a academia, né? Esses slides aqui não são para quem está aqui, é para a academia que está nos vendo. Desmistificar essa questão. Tá? Bom, vamos lá. O que a gente quer hoje, enquanto academia? Essa transição, então, para resolver todos esses estereótipos e embrólios, é a transição para a economia circular. Quando a gente tem a economia circular, a gente sabe que a gente tem, né, quem estuda a circularidade, tem dois ciclos, o ciclo técnico e o ciclo biológico. Né? O ciclo biológico é de bens de consumo, o ciclo técnico é de bens duráveis. Né? E o plástico ele está nos dois. Ele está nos dois e o plástico é circular nos dois. Tá? Quando a gente tem aqui exatamente na biosfera e a tecnosfera. Um ponto que a gente tem notado, tá, é que muito está sendo feito essa mistura de produtos do ciclo técnico com o ciclo biológico. O que eu quero dizer com isso? Nessa camiseta, por exemplo, a gente tem uma mistura de fibras de celulose com fibras de poliésteres ou poliamidas. Isso é complicado do ponto de vista de reciclabilidade, fim de ciclo de vida, porque eu perco a compostabilidade, né, justamente da celulose, e eu perco a reciclabilidade mecânica do poliéster. Né? Então, essa questão ela não está tão alinhada com a circularidade assim. Então, um dos nossos desafios enquanto academia, misturar produtos do mesmo ciclo. Como que eu traduzo isso para embalagens? Principalmente na questão de barreira. A Luana já falou bem sobre os desafios de barreira dela, né? E a gente está tentando a todo momento migrar para embalagens de papel, né? A academia tem feito isso, mas usando recobrimentos que são do ciclo técnico. Então eu acho que isso não é tão circular assim, eu acho que é melhor ficar com plástico e reciclar o plástico bem reciclado e desenhar a molécula para que ela entregue depois um índice de circularidade mais elevado. Tá? Quando a gente fala de combinar materiais de dois ciclos, isso é sempre pior do que ir para materiais do mesmo ciclo, ainda que não seja monomaterial. Tá? Por que eu trouxe aquela revista?
porque ela veio embalada em 2 camadas de plástico. E isso porque o plástico é muito bom, porque ele me entrega a barreira que o papel não me entregava. Tá? E é por isso que a gente está usando tanto esse material, e é por isso que ele é bom para acondicionamento de alimentos, para acondicionamento de todos os produtos que são perecíveis e que podem padecer da desidratação, da troca de gases, da contaminação cruzada. Né? Então, por isso que a gente usa tanto esse material que é mágico e que deve ser mantido e bem desenhado para entregar a circularidade ao final. Bom, por que isso? Porque a gente teve, obviamente, uma mudança no perfil de consumos. Aqui eu não estou falando só de frigorífico, não estou falando só de lácteos, estou falando de todos os setores. A gente consumia vegetais recém-colhidos, leite recém-ordenhado, pão recém-assado, e hoje, pelos adventos da globalização, da industrialização, a gente precisa das embalagens para conseguir manter a segurança. Todo mundo fala do impacto do plástico, mas todo mundo esquece do impacto de não tê-lo. E eu te garanto que ele é muito mais alto. Tá? Bom, entrando já no tema da questão do design para a sustentabilidade, porque a gente, enquanto academia, entende que o problema que está sendo imputado ao setor plástico, ele não está na gestão do resíduo sólido apenas, ele está também lá atrás no design. Eu acho que esse é o papel do Casulo e de outros parceiros. É desenhar a molécula, desenhar o material, projetar os processos para que ele seja mais circular. E aí a gente tem a resolução de todos aqueles problemas que são mencionados pela academia. Bom, esse é um guia, né, de sustentabilidade de embalagens que ele tem sido que ele tem sido revisado a cada dia, basicamente, pela academia. Mas ele entra principalmente nas funções básicas dos materiais das embalagens. Tá? Então, tanto na parte mercadológica, quanto na parte de proteção do que está sendo embalado, que é a principal função, na função logística, né, aí no caso das secundárias, e principalmente na questão de intenção de compra relacionado à conveniência e individualização. Bom, como que a academia tem tentado avançar na direção de embalagens mais sustentáveis? Em todo esse eixo, né, que embora pareça linear aqui, na verdade ele tende a circular na parte de disposição, na parte de reciclagem. Tá? Então, aqui no início, na ponta anterior, quando a gente fala de materiais de ciclos secundários. Né? Então, quando a gente fala de uma economia circular bem feita, a gente trata side streams, fluxos secundários, não como resíduos, mas sim como insumos para outros processos. Né? Certificações, então materiais bem certificados, de origem bem conhecida, e também a partir de processos que tenham baixa pegada ambiental. Também na produção da embalagem. Então, é a questão que eu falei do projeto privilegiando a reciclagem, do projeto privilegiando o reuso. Inclusive, através de embalagens que são, de fato, recicláveis e recicladas, porque isso envolve também uma questão logística importante. A questão das embalagens de refil, que sejam embalagens reintegráveis ao ciclo. A logística aparece em toda, ela é transversal em toda a cadeia. Uma coisa importantíssima, a transparência química. Então, a academia tem batido bastante nessa tecla. Né? Não tem como a gente reciclar o que a gente não sabe o que tem lá dentro. Então, a transparência química é importante do ponto de vista de molécula, de composição de aditivos. Tá? E, obviamente, uso de material. Essa questão de redução de gramatura, ela é um pouco sensível, porque a gente sempre fala de redução de gramatura. Tá? E aí, tem algumas embalagens, não estou vendo nenhuma delas aqui, mas que a gente usa menos resina, tá? E, na verdade, a gente tem uma experiência muito pior. Então, assim, redução de material nem sempre é sustentável. Tá? Por que eu digo isso? Quem me diz que esse cara aqui, ó, ele é feito para ser descartável? Por que a gente descarta ele? Porque ele tem um baixo valor agregado, ele tem uma qualidade ruim, né? Então, e ele é barato. Então, faz mais sentido eu ir lá comprar um novo e descartar. Esse cara aqui é rígido e ele usa muito mais material que esse aqui. Só que esse aqui eu vou lavar e vou reutilizar, porque ele é mais caro, porque ele tem uma qualidade superior. Então, assim, o que eu quero dizer é que redução de gramatura, a academia já vê como não é uma bala de prata. E, às vezes, em alguns casos, gastar menos material é legal, só que não pode piorar a qualidade do que está sendo acondicionado. Principalmente quando se fala em alimentos, porque eu tenho que ter hermeticidade, eu tenho que ter resistência no armazenamento e na logística.
Uma outra questão que foi bem mencionada pela minha colega, Luana, anteriormente, é a questão de barreira, né? Então, hoje a gente não pode abrir mão de embalagem barreira, é por isso que a gente está com esses materiais que não são monomateriais ainda, porque eu preciso de um range de propriedades, certo? Então, nesse caso aqui, o vilão da vez é o PVDC. Então, está todo mundo querendo substituir PVDC nesse tipo de embalagem. Mas eu não posso substituir esse cara perdendo resistência a gases e perdendo vácuo, porque isso vai ter um impacto muito maior depois no spoilage do alimento. Tá? Bom, aí hoje a gente tem trabalhado, né, a academia tem trabalhado principalmente nos adesivos e nesses materiais que são considerados mais problemáticos, principalmente do ponto de barreira, o PVDC. Bom, na parte de produtos, né, que eu já estou caminhando para o final, toda a questão de redução de desperdícios e de perdas, clean label é uma tendência muito importante que a academia vê como prioritária, tá? E eu falei anteriormente que a gente contabiliza o impacto do plástico, mas a gente esquece de contabilizar o impacto de não tê-lo, né? Então aqui tem um estudo que mostra, que é bem interessante, que mostra que o underpackaging, quando a gente subestima a embalagem, o impacto ambiental é muito maior do que quando a gente superestima, tá? Então, isso do ponto de vista de emissões, do ponto de vista de depleção de recursos naturais, de eutrofização e assim por diante. Do ponto de vista de consumo, obviamente, responsabilidade estendida, né, sobre o produto. Então, nós temos uma Política Nacional de Resíduos Sólidos que acabou de completar 15 anos, ela é linda, mas não é tão efetiva assim. Mas a gente teve agora um decreto de plásticos também que eles têm caminhado na direção de uma SPR efetiva. E, por fim, logística reversa, e, de novo, eu insisto, né, o problema que a gente escuta, né, dos resíduos plásticos não é só da gestão ruim, e sim do projeto do material. Então, a academia tem focado bastante em desenhar moléculas que são propensas à reciclagem mecânica ou à reciclagem química e que vão depois ser reintegradas ao ciclo para fechar. O ciclo nunca é fechado, mas pelo menos um pouco mais convidativo para implementação. Esse é um trabalho que eu trouxe como exemplo, que é na parte de reciclagem de materiais de difícil reciclabilidade mecânica, muito difícil, tá? São materiais totalmente incompatíveis, então mesmo usando anidrido maleico, compatibilizantes, a gente não consegue fazer uma reciclagem mecânica dele, mas aqui uma abordagem, na academia a gente está sempre na outra ponta, né? Tentando gerar inovação, que depois vai aumentar em TRL para chegar no mercado. Mas eles chamam de polimerização quimiosseletiva sequencial. Então, o material tricamada, você faz uma despolimerização, uma reciclagem química da primeira, depois da segunda, depois da terceira, e você faz uma polimerização seletiva para você voltar aos 3 homopolímeros individuais. Bom, o que a gente, enquanto academia, também, para finalizar, entende que é desejável do ponto de vista de reciclagem, né? Labels cobrindo menos de 50% do material base, porque a gente pode identificar isso com infravermelho próximo na triagem para reciclagem. Materiais compatíveis, né? Não dá para a gente reciclar muito materiais que são muito incompatíveis, tem um certo limite, né? Então, nas poliolefinas, até um pouco de poliamida, com anidrido maleico, com PVOH e assim por diante. Corantes e outros aditivos, né? Aditivos principalmente os modificadores de densidade, porque isso depois me prejudica a separação lá na triagem no campo da reciclagem. Materiais de barreira, né? E assim tem os do's e os don'ts, né? E aí essa questão dos aditivos que alteram densidade, partes que são pequenas e que eu perco, né? Que escapam da cadeia de reciclagem, tintas à base de negro de fumo, né? Que são problemáticas depois da identificação. Materiais multicamadas que sejam compatíveis, né? Então, materiais multicamadas não tem como eu abrir mão deles, porque eles me entregam um buquê de propriedades que eu preciso. Barreira mecânica, barreira gás, barreira água, barreira luz, e assim por diante. Hermeticidade, selabilidade, e assim por diante. E depois, principalmente na questão da transparência química e no uso de aditivos que sejam adequados. Só para finalizar, eu queria mencionar essa ferramenta, o professor Luiz Marangoni, que ajudou a desenvolver. Eu estou até usando um slide dele, que a Retorna, ela é adaptada da Reciclés na Europa, né? E ela vai passar, né? Não sei se os colegas todos conhecem das indústrias, mas ela é uma ferramenta gratuita,
e que vai guiar algumas dos direcionamentos de reciclagem, né? Ele não pega só especificações técnicas do produto, mas também especificações, contexto regional de infraestrutura de logística, de infraestrutura de reciclagem e assim por diante. Ele vai classificar, dependendo do seu material, vai fazer um questionário técnico, né? Você vai alimentando ele com as diferentes especificidades do seu material, dos seus aditivos, da sua cadeia de processamento, né? E assim por diante. Ele vai classificar o seu material, por exemplo, em A, que seria, por exemplo, um bottle to bottle, um PET, por exemplo, ou de B até E, em termos do índice de reciclabilidade. Por fim, a questão de materiais que a academia hoje ainda enxerga os biodegradáveis como solução, e eu destaco, né, que a questão dos biodegradáveis ela é muito problemática porque, na minha percepção, ela passa uma falsa desresponsabilização do usuário. Então, por exemplo, eu posso jogar em qualquer lugar porque aquilo vai se biodegradar mesmo. E não se considera que a biodegradação ela acontece em condições específicas, né, de anaeróbio, solo, água marinha e assim por diante, né? Então, tem várias questões relacionadas, né, à fragmentação, mineralização, performance, né, a inconsistência de performance dos biodegradáveis, processamento de infraestruturas não existentes, né? Então, assim, eu queria destacar também para a academia que biodegradação é para nichos bem específicos, né? Mas, do ponto de vista de circularidade, o que eu quero, né? O que a economia circular me fala? O que eu tiver que pegar da natureza, que eu mantenha no ciclo econômico pelo maior tempo possível, com o maior valor agregado possível. Se eu estou jogando para biodegradação, eu estou abrindo mão do carbono no estado sólido para virar CO2. Se é anaeróbio, ainda vira metano. Pior ainda. Então, assim, eu não estou sendo tão circular assim. Então, é só um cuidado, que essa fala é para a academia me ajudar nesse sentido. Tem também a questão dos plásticos que não são necessariamente biodegradáveis, são rotulados como tal. Bom, só para finalizar, o Gustavo falou dessa iniciativa do INCT, que é o Instituto Nacional de Circularidade, de Ciência e Tecnologia, tá? Ele é um instituto fomentado pelo governo federal em temas estratégicos para o país. E eu estou como gestor executivo de que é na área de circularidade em materiais poliméricos. Então, a gente congrega uma rede de 60 pesquisadores das 5 macro-regiões brasileiras, todos trabalhando em temas estruturantes da parte de circularidade, seja no berço, seja no suposto túmulo, seja durante o ciclo de vida e também na parte de métricas, indicadores, índice de circularidade, análise de ciclo de vida, formação de IAs e NIAs durante reciclagem e assim por diante. Então, assim eu encerro minha intervenção, agradeço muito pelo convite e fico à disposição. Muito obrigado, Caio. É de grande valia a gente entender o que a academia tem feito acerca do tema. Acho que só um ponto, o Retorna, que eu admiro e gosto muito de usar a plataforma, ele regionaliza a nota de reciclabilidade. Então, se no Sudeste aquela estrutura é melhor reciclada, ela vai ter uma nota diferente do, por exemplo, Nordeste ou Norte, que talvez aquele produto não tenha uma cadeia estabelecida. Me lembrei bem, viu? Agora, acho que o storytelling está bem construído. A gente está chamando agora o Miguel. Iniciou sei sua idade, sei que o senhor é químico, tem 3 filhos, casado, 38 anos, casado. Iniciou sua trajetória na indústria de tintas em 1976 e de 1981 a 2019 trabalhou na indústria de conversão, nas áreas de inovação e sustentabilidade. E, em 2019, foi cofundador da Alianza, uma empresa que acaba ajudando a endereçar todas as dores de barreira que a gente tem visto bastante discutido aqui hoje. Então, passo a palavra. Muito obrigado, Miguel. A ação é sua. Bom dia, pessoal. Bom, falar de barreira depois do Caio, eu fiquei meio preocupado, muita responsabilidade, né? Mas é isso aí. Bom, deixa eu ver assim que eu me... Isso. Então, a Alianza Brasil, ela foi fundada há 6 anos. O nosso dever é desenvolvendo o futuro sustentável das embalagens flexíveis hoje. Então, qual é o nosso propósito? A Alianza Brasil é uma desenvolvedora de soluções inovadoras e sustentáveis para embalagens poliméricas e celulósicas
em linha com as diretrizes da economia circular e com a redução do impacto ambiental. Quais são os nossos valores? Inovação responsável, sustentabilidade, qualidade e confiança, colaboração, e a gente sabe que se a gente não tiver a cadeia como um todo, desde a petroquímica ao brand owner, nada vai acontecer. Se nós não quebrarmos essas barreiras, nunca a gente vai conseguir chegar num resultado, principalmente no mundo que a gente está vivendo de alta velocidade. Então isso é extremamente importante, a colaboração. Ética e transparência e visão de futuro. Então é contribuir para um mercado de embalagens mais eficiente e circular até 2030. A Aliança tem duas divisões. Nós somos basicamente uma indústria química, produtora de vernizes e tintas barreira. 90% dos nossos produtos são base água e tudo que a gente produz é para embalagem sustentável. Por exemplo, eu não produzo uma tinta para imprimir sacolinha do supermercado. A gente não produz. A gente entendeu que ou a gente se focava realmente em sustentabilidade, em entregar barreira, ou a gente ia desviar porque economicamente você fala, pô, aqui está dando mais dinheiro, estou ganhando mais, eu vou. Então a gente falou, se a gente abrir mão disso, a gente não vai conseguir trazer o resultado. E desenvolvimento de embalagem, tanto eu quanto o meu sócio, a gente tem muito tempo de estrada desenvolvendo embalagem, então ainda alguns brand owners chamam para a gente dar alguns pitacos, né, nos desenvolvimentos, e também consultoria técnica. Existem alguns brand owners que nos chamaram para falar sobre embalagem como um todo, principalmente para as áreas que não são técnicas, suprimentos, por exemplo. Você pega uma área de suprimento que ele está comprando uma embalagem para café e ele não sabe por que o poliéster está lá, por que a metalização está lá, então também é um serviço que a gente tem. E a Wyckoff Color é uma empresa americana de mais de 58 anos, ela revende os nossos produtos em toda a América e Europa, menos na Colômbia e Peru, que aí quem faz isso é a Inex, que é um grupo americano-japonês, que também revende os nossos produtos. Todos os nossos produtos são certificados Anvisa, FDA e EFSA, e esses são os mercados que nós estamos trabalhando. Tem o RFID que está aqui, que não tem muito a ver com o nosso negócio, mas a gente conseguiu, com uma metalização localizada, formar antena de baixa espessura para um RFID. Então a gente trabalha no mercado de laminados flexíveis, é óbvio. Papel, bisnagas, a gente substituiu o EVOH das bisnagas, né? Não dá para substituir o alumínio, porque quando a gente tem alumínio é uma selagem por indução, não por fusão, então por isso que a gente não conseguiu. Bag and box e cartonada séptica. Então tem um produto numa cartonada séptica que a gente substituiu o alumínio por um BOPP de alta barreira, com a nossa tecnologia. Bom, barreira não vou falar o que é, porque todo mundo sabe, mas eu gosto de brincar assim. Tudo que está lá dentro não pode vir para fora, e o que está lá fora não pode entrar, porque senão é aí que começa o nosso trabalho. Bom, em papel, o nosso grande parceiro é a Suzano, com um papel deles de 90 gramas, a gente fez Flowpack para sabonete, onde a gente conseguiu uma OTR menor que 10 e WVTR menor que 5, kit gordura 12, que é um maior nível de resistência à gordura, e COB 0, COB é o nível de umidade, de água que tem no papel. Eu tenho que ter 0, porque senão encanua o papel. E aí, em máquina de alta velocidade, você tem problema. Bom, nosso coating em barreira, né, ele veio para substratos tanto poliméricos quanto para celulósicos. É um produto que a gente entrega numa viscosidade igual de tinta, de 30 a 35 segundos, 9% de sólidos. E quando a gente aplica 1 grama seco do nosso produto, a gente entrega menor que 1 de OTR, com até 65% de umidade relativa. Bom, e qual é o grande desafio de tudo isso? Primeiro,
Os convertedores e os transformadores não têm equipamento de aplicação, não tem coulter. Então você tem que quebrar um galho utilizando ou impressoras, e aí você tira a ação da impressora, porque eu estou colocando produtos à base d'água, onde 100% dos convertedores do Brasil para embalagem flexível usa tinta à base solvente. Então, eu tenho que fazer uma operação offline. Ou fazer a operação numa laminadora, mas também você gera mais uma operação. Então, o primeiro problema é o equipamento. É mais uma operação, o sistema é base d'água e ninguém está acostumado com isso, todo mundo tem medo, receio por causa da secagem. Você pega um BOPP, você pega um MDO, que acima de 85, 90 graus ele começa a encolher e a água começa a evaporar sem. Como que você faz essa mágica? A gente descobriu, Caio, vou contar para você. Aí, baixa o teor de sólido e a transição do mercado, que é o grande problema, que é a questão do Brandon falar, não, eu vou abraçar a causa, a gente vai sentar junto, acertar custo, porque na parte operacional de invase, a gente já conseguiu resolver. Bom, então o que nós fizemos? Como que eu posso secar uma água na mesma velocidade de um solvente? Então a gente aplica o verniz barreira a 60 graus. Então quando ele chega lá em cima na estufa para começar a secar, ele já está praticamente já evaporando. Então a gente conseguiu gerar velocidade. E isso foi uma das grandes coisas que a gente fez. E os nossos clientes, como o produto é base água, e sustentabilidade, eu ficar carregando água de São Paulo para o Nordeste, para o Sul, isso não é sustentável. Então a gente vende os nossos produtos concentrados e a gente produz os vernizes barreira dentro da casa do convertedor. Então a gente reduziu bastante o custo, cada convertedor tem a sua expertise e isso fez com que a gente tivesse sucesso. Então a gente implanta e treina o pessoal e acompanha o tempo todo para maximizar o processo. Então, o meu grande parceiro, que daqui a pouco vai falar, o Carlos, da Plazon, ele está com a gente desde o início, há 5 anos sofrendo junto. A gente iniciou os trabalhos com 40 metros, 30 metros por minuto. Hoje a gente consegue já 250, 300 metros de velocidade, e isso foi difícil. Mas por quê? Investimento em equipamento, aprendizagem de secagem, entender como que funciona essa aplicação. Para as estruturas monomaterial, o mesmo verniz com 1 grama, a gente tem OTR menor que 1, WVTR 1,5 e barreira gordura e aroma. Aqui tem alguns dados que quem investiu nesse desenvolvimento foi a Polo Filmes. Eles têm uma linha chamada OneFlex, são 4 grades de BOPP, aonde tem a aplicação dos produtos da Alianza. Então, em OTR, então, para a gente entender, um BOPP de 20 micras tem 3.000 de OTR. Meia grama do nosso produto vai para 1,6, já dá para embalar café, achocolatado, pet food. E quando você aplica 1 grama, ele vai para 0,4. E aí ele fez um comparativo, né, com o PET PVDC, o metalizado, o Alox, o MDO e tem também BOPE, que é um novo material que vem acontecendo. A China hoje é o maior produtor de BOPE do mundo. Então, ali está o quadro da OTR. Na permeabilidade à gordura, o PET é o padrão, então gordura de frango e de soja, ele suporta uma permeabilidade até 720 horas, e o BOPP convencional não suporta 168 horas, e com o frango 48. Então, com a nossa tecnologia, com 0,8 gramas, a gente consegue igualar um BOPP a um poliéster, e aí com o CPP selando, você tem uma embalagem 100% reciclável. E em aroma, o limoneno é o mais agressivo, então um PET suporta 83 horas, com uma absorção de 0,0, uma permeabilidade 0,0868, o BOPP não aguenta 50 horas, e a gente, com a tecnologia da Alianza, a gente conseguiu chegar a 125 horas
com a mesma absorção praticamente. Aqui é um exemplo de café, né? Muitos anos a gente trabalhou no mercado de café. O especificado de OTR é menor que 2, com 0% de umidade relativa. O que tem no mercado é um PET metalizado, com impressão externa, laminado com PE, dando 1,5. Aí nós trocamos por um MDO de 25 micras, com a tecnologia da aliança e impressão interna, com um filme branco para trazer barreira à luz, e a gente consegue 1,3 de OTR. Aqui tem alguns cases. Hoje, eu acredito que o maior mercado que a gente atende é o mercado de pet food, tanto que a Plazon acho que o Carlos vai falar alguns números. Nosso maior volume de venda está ainda para a indústria de papel, mas na área de flexíveis é o pet food. Então, aqui são duas embalagens, onde a gente substituiu o PET PE e o outro PET Nylon PE. Então, a gente saiu lá de um símbolo de 7, de outros para 4. Né? Essas duas embalagens já estão no mercado, acho que há mais de 2 anos. Essa embalagem é uma embalagem grande, se não me falha a memória, acho que é de 15 quilos, né, Carlos? Que a gente também fez com que ela se tornasse monomaterial. Ela tinha um poliéster metalizado no sanduíche. Aqui, substituindo o PVDC, aqueles biscoitinhos, né, de arroz que parece isopor, mas isso é no mercado do fitness, bem consumido, então a gente conseguiu substituir e colocou o MDO com PE, então 100% polietileno. Isso é uma embalagem da Premier de exportação, está lá no Walmart dos Estados Unidos. Então a gente fez também uma estrutura 100% PE. E aí, o que acontece? A gente entendeu que a gente precisava fazer com que o convertedor tivesse mais força para chegar e vender um produto com custo mais compatível. Apesar que hoje, se nós pegarmos uma estrutura de pet food, MDO PE, ela não passa de 5%, 6% mais cara do que uma embalagem convencional. Quando a gente iniciou, a diferença era de 20%, 30%. Então, hoje, se realmente as empresas se unirem, você consegue fazer o mesmo custo competitivo que a convencional, porque a parte técnica a gente conseguiu, com muito esforço, resolver. E aí o que a gente falou? Pô, não vamos mais aplicar verniz. Vamos fazer com que as tintas tragam a barreira. Então, já que eu estou imprimindo, eu já estou gerando barreira. Mas aí eu tenho que ter um chapado, e normalmente você não tem uma embalagem de alimentos com janela, aqui no Brasil é mais difícil. Então a gente desenvolveu uma linha de tinta, que a gente tem as mesmas características de barreira do que tem nos nossos coatings. E o que isso é legal? Primeiro, produto exclusivo, elimina a operação de aplicação do coating, menor custo operacional, e eu estou trocando o solvente, que eu estou jogando para a atmosfera volátil. Hoje, a média do custo de um thinner de tintas custa R$ 8,00 o quilo. Aqui em São Paulo, o custo do quilo da água é 5 centavos. Então, economicamente é viável, ecologicamente é viável, a segurança do nosso funcionário, né? Você tem uma questão da retenção de solvente, é nula, porque a gente está mexendo com água. A emissão de voláteis, 85%, por quê? Porque se eu tiver que fazer uma alta velocidade, eu tenho que adicionar algum solvente compatível, tipo um isopropanol, para que eu faça com que a taxa de evaporação caia. Risco de sinistro. Hoje, o seguro de uma empresa, por você trabalhar com inflamáveis, é extremamente alta, e isso você pode, aos poucos, mudando os equipamentos e mudar esse seguro, que é um custo enorme. E custo de transporte. Nosso segundo maior cliente está na Colômbia. A gente tem que transportar água e alguma coisa com solvente para lá é caríssimo. Então a gente transforma, manda para lá em sólido, 100% sem nem nada de inflamáveis. O custo reduziu muito, drasticamente. Isso é muito importante. E aí, nosso objetivo é esse, né? Tornar as estruturas alta barreira 100% recicláveis,
tirar aquele número 7 de lá e passar para o papel, para o PE, o polipropileno. Então, esse aqui é o nosso trabalho. Obrigado. Muito obrigado, Miguel. Aí agora, por último, porém não menos importante, chamo o Carlos Araújo, representante da Plazon, que é uma empresa que... Foi? Que é uma empresa muito parceira da Braskem, e trago uma solução monomaterial, 100% polietileno, na qual a Plazon, agradeço muito, tangibilizou tudo que a gente pensa aqui no Casulo, que é a cocriação. Ela aceitou o desafio de fazer um MDO com resina I'm Green Bio-Based, onde colocou 30%, e no MDO mais crítico, que é o de 20 micras, e essa é a solução que a gente apresentou na Feira K, um trabalho de muitas mãos, muitas áreas da Plazon, muitas áreas da Braskem, engenharia de aplicação, Casulo, área comercial. Então, primeiro, muito obrigado. E o Carlos tem 33 anos da indústria de transformação, trabalha na Plazon, unidade 1, atualmente como gestor operacional com mais 2 colegas, e ao longo dessa trajetória bastante vasta, atuou em P&D, assistência técnica, qualidade e gerência industrial. Muito obrigado, viu, Carlos? Com memória boa mesmo. Bom dia a todos. Eu vou tentar dar uma ideia aqui de tudo que a gente faz e principalmente das soluções sustentáveis que a gente tem, que foram faladas pelo professor, as necessidades da Vibra, que o professor... A Plazon faz parte de um grupo de empresas, que é o FCO Group, então a gente tem... Vamos trocar o microfone, que eu acho que... A Plazon faz parte, então, de um grupo de empresas do FCO Group, que ela tem algumas empresas aí como marcas, Plazon, GDM, Pardaplast, outras empresas aí DMG, e a gente também agora tem a Embracel, e a Spentpac, que é o nosso escritório lá na Europa. Hoje transformamos aí 13 mil toneladas mês de capacidade instalada, 112 mil toneladas no ano passado e 10 mil toneladas de exportação. As linhas de produtos principais que a gente tem, hoje a gente diz que na Plazon, na unidade 1, a gente faz 100% das embalagens flexíveis do mercado, ou com alguma tecnologia nossa da unidade ou do grupo. Então a gente faz todos os tipos de embalagem, em algumas unidades. Aqui eu tenho embalagens que são feitas em outras unidades também do grupo. A nossa unidade de rígido, temos 2 unidades de rígidos. Temos a outra unidade que é a Parnaplast, que faz embalagens para os frigoríficos. E a GDM, que trabalha na área, fornece filmes para o mercado, também filmes barreira, stretch, filmes para indústria de transformação também, como nós. Alguns dos nossos clientes, então nós evoluímos muito, estamos há 58 anos no mercado, e a gente sempre trabalha com o intuito de entregar para os nossos clientes uma solução que seja adequada ao que eles precisam. O que a gente sempre diz é que nós temos que proteger o produto do cliente, que é o sucesso do cliente, é o produto dele, e nós temos que proteger o sucesso do nosso cliente. Eu vou focar então aqui na nossa linha de filmes sustentáveis, que a gente vem trabalhando muito, porque a gente acredita que realmente o futuro das embalagens, elas precisam ser, como foi colocado aqui muito bem pelo professor, nós estamos na era do plástico. O plástico é um produto bastante eficiente para aquilo que ele busca entregar, e todos os estudos que a gente vem acompanhando, com o aumento de população, dizem que o consumo de plástico vai aumentar, porque nós vamos aumentar a população, vai precisar de mais alimento, e a gente tem uma responsabilidade grande de entregar soluções sustentáveis, que a gente também sabe que o plástico, se não for utilizado de forma adequada, ele tem o seu comprometimento do meio ambiente, mas a gente entende que a gente tem as soluções também. Então, a gente vai começar falando aqui das embalagens 100% recicláveis,
que lá atrás, eu acho que em 2016, quando a gente começou a buscar esse tipo de solução em feiras fora do Brasil e no Brasil também, né, apresentaram para nós o MDO e a gente foi eu acho que foi a primeira máquina que veio para o Brasil, foi a nossa máquina da GDM. Né, e a primeira pergunta que eu fiz quando a gente recebeu a máquina e começou a produzir o material, né, que os fornecedores falaram que iam substituir o poliéster, eu perguntei, tá, mas e a barreira? Como é que a gente vai fazer? Porque a gente está fazendo um filme de polietileno. E dali para frente, então, depois junto com a aliança, com o Miguel, a gente foi começar a achar a solução, porque a gente tinha um material que se parecia muito com poliéster, mas não era, não tinha as mesmas propriedades. E aí, para a gente fazer a substituição, em alguns casos, ficaria bastante difícil. Né? Então, a gente sabe que a embalagem está ali para aumentar a shelf life, para manter o shelf life, né? E tem outras propriedades que são importantes quando se fala em multicamadas. Então, a gente, né, não basta ter um produto que seja semelhante, ele tem que ter as mesmas propriedades. E a gente entrou, né, aqui também está, como o Miguel falou, no pet food, que é um dos principais segmentos que a gente trabalha hoje com esse material. Por quê? Porque na época era um segmento que a gente estava iniciando também, e a gente viu ali uma oportunidade grande, por quê? Porque todas as estruturas eram multimateriais, né, para propriedades que a gente conseguia trabalhar com as tecnologias da Aliança, né, em monomaterial. Então a gente começou a fazer, então, com o MDO polietileno, BOPP, a gente conseguiu trazer essas propriedades. E foi o segmento, por conta, né, de que hoje os pets têm um cuidado muito grande e tem produtos de valor agregado também, bastante diferenciado, a gente conseguiu, né, e em quantidades um pouco menores, que a gente ainda, na época, tinha uma capacidade pequena de transformação, era um único equipamento no início, e a gente começou a fazer esse desenvolvimento, achamos alguns parceiros aí que também se dispuseram, né, a fazer isso, e a gente começou a ver o sucesso. Né? Não vou falar aqui das propriedades da barreira, porque o Miguel já colocou, né, então a gente conseguiu grandes, né, resultados com isso. Eu até vou falar um caso inusitado, né, que o Miguel lembra, que a gente, quando começou a desenvolver esse produto, né, a gente tinha o nosso laboratório, né, tinha em mente que a gente tinha que trabalhar as mesmas propriedades, e a gente não conseguia identificar isso muito bem, né, nos filmes que a gente fazia. E a gente começou a fazer alguns testes, tivemos aquelas dificuldades que o Miguel falou, de aplicação, era um produto novo, que a gente também não sabia direito como aplicar, tivemos que fazer alguns trabalhos internos de melhorias, até que um dia a gente descobriu, né, fizemos uma análise e a pessoa que trabalha comigo lá no laboratório trouxe o resultado. Aí eu disse para ela, olha, esse resultado que está aí é um resultado bastante estranho para aquilo que a gente está acostumado de um polietileno. Ah, então vamos passar isso para frente para o Miguel, vamos passar para o nosso diretor. Assim, não, espera e vamos fazer isso de novo, porque está um resultado difícil de a gente acreditar. E a gente fez umas vezes, o Miguel me perguntando, e aí, cara, saiu o resultado? Sim, cara, ainda não saímos, calma, estamos pensando, estamos fazendo mais testes aqui. E fizemos mais uma, 2 vezes para ver se repetia, os resultados começaram a ficar iguais. E aí a gente falou, Miguel, cara, deu abaixo de 1 a barreira. Depois disso, de uns 2, 3 meses. Então, com essas propriedades que a gente começou a ver no início, a gente viu que tinha um produto muito bom na mão, só que a gente tinha que fazer todo o desenvolvimento, tanto da estrutura, né, aí vem força de laminação, né, adequação junto com a impressão, né, e o processo, principalmente o processo inicialmente, né, a gente teve que desenvolver todo ele. E como o Miguel falou hoje, já está um processo bem tranquilo que a gente consegue fazer. E a gente foi fazendo esses materiais, né, e foi conseguindo essas barreiras. Né. Substituímos o PET PVDC, naqueles biscoitos de arroz que a gente tinha, que era uma solicitação do nosso cliente também lá do Uruguai. Né, e viemos fazendo outras coisas. E aí outro problema que a gente encontrou foi na hora de formatar, porque na formatação também, como a gente tirava um poliéster e tal, que é muito mais simples de formatar, a gente fazia um monomaterial. Também tivemos alguma dificuldade, tivemos alguns parceiros, fabricantes de equipamentos que nos ajudaram a fazer isso, então a gente desenvolveu. E hoje, né, vindo lá da Feira K desse ano, a gente já viu que a maioria das máquinas hoje já estão desenvolvidas para monomaterial e multicamada, o mesmo equipamento. Então isso foi uma evolução. Hoje os equipamentos já estão bem mais simples de fazer, né, e a gente consegue então produzir, né, esses materiais pré-formados, se for o caso, ou em vase automático, com a mesma velocidade, o mesmo desempenho que a gente consegue com o filme de multicamada. Né? Então as barreiras...
E aí, né, também a gente viu que esse material, né, que vinha da Aliança, a gente, vamos experimentar no papel também. E a gente começou a fazer algumas experiências também com papel, lá no início. Né, a gente conseguiu fazer uma embalagem 100% papel, selável, né, e tinha algumas dificuldades com relação à resistência, porque o polímero tinha mais resistência, né, do que o papel. E a gente tinha o desafio. Então a gente começou a fazer uma embalagem que tinha que dar uma certa barreira à umidade, e a nossa ideia era fazer para esse material, né, de folha A4, que se tem no mercado, que se trabalha com filme de camada, que é um BOPP laminado com papel. Né? E nada mais correto do que tu embalar papel com papel. Só que tinha essa dificuldade da umidade. A gente fez o trabalho junto com a Aliança, desenvolvemos lá internamente, e hoje a gente tem um único fabricante no Brasil, que é um fabricante pequeno da nossa região lá, que compra papel e faz, né, corta em A4, e que fornece com a embalagem dele 100%, está até hoje lá na nossa região, ele faz isso, é um pequeno. Desenvolvemos a embalagem para sabonete, também junto com a tecnologia da Aliança, né, para alguns parceiros aí fora do Brasil, e a gente foi vendo que essas soluções eram importantes, né, ainda tinha dificuldade, como foi colocado pelo Miguel, de o mercado aceitar esse tipo de embalagem, né, porque lá no início os custos eram bastante diferentes, hoje já estão mais acessíveis, né, e quando a gente consegue desenvolver um bom projeto de fabricação de embalagem, né, a gente consegue trazer isso para custos bem competitivos junto com o mercado, é claro que trabalhando a parte da sustentabilidade, né? E aí, então, a gente foi colocar também o PLA. Por quê? Porque o papel, né, ele, por mais que a gente conseguisse trazer essa questão de selagem e formatação, ainda tinha a questão da resistência. E para a gente manter, né, a biodegradação, né, de um jeito só, a gente trouxe então junto com o PLA e aí colocamos também barreira junto. Né? Então hoje a gente consegue fazer uma embalagem 100%, né, compostável junto com o papel, né, da mesma forma que o papel, mas com as barreiras que a gente precisa de um filme multicamada. Né? Estamos desenvolvendo aí já está em fase de finalização de estabilidade e propriedades de barreira à umidade. O papel com o PLA já estamos aí no nosso laboratório há 6 meses fazendo esse teste. Deve sair até final do ano. Então, provavelmente, para o ano que vem, a gente vai ter isso já com uma certificação, né, de que da barreira à umidade e do tempo, né, dentro de um tempo específico que é preciso. Né? E aí, então, isso nos abriu mais um leque, né, de produtos, onde a gente consegue hoje um material de polimérico com 100% monomaterial e com as barreiras iguais, ou até, em alguns casos, até superiores aos polímeros de multicamada que temos hoje, e também nessa parte de biodegradação junto com papel e PLA, né, que são polímeros aí que também eles trabalham da mesma forma. Aí aqui então são algumas das propriedades, barreira gordura, como foi falado pelo Miguel, né, pré-formados. Esses materiais com PLA formatam muito bem, né, tanto em pré-formados quanto em máquinas, né, a gente não teve nenhum problema quanto a isso. A impressão, né, também do papel ela é bem tranquila, né? E aqui foi onde a gente viu, né, também junto com o Miguel, das tintas com barreira, que a gente conseguiu fazer também um trabalho bem legal em cima disso, porque ajuda muito nisso, né? Como o Miguel falou, a gente elimina uma etapa de quando a gente trabalha com os vernizes, que a gente precisa fazer. Embora hoje, com as tecnologias de equipamento, nós já temos também um equipamento hoje que a gente consegue aplicar, né, imprimir e aplicar os vernizes de proteção em linha. Então isso já foi desenvolvido junto com o fabricante, né, de fora do Brasil também, esse equipamento. A gente desenvolveu esse equipamento junto com eles, eu acho que há uns 2 anos atrás, e eles lançaram esse equipamento, eu acho, na última Drupa, se não me falha a memória. Eles estão com esse equipamento também, que agora está sendo já comercializado. Aqui no Brasil já são 3 máquinas desse tipo que tem, que foi desenvolvido, então já consegue fazer isso em linha. E já tem outros fabricantes também desenvolvendo equipamentos nesse sentido para poder ter esses vernizes de recobrimento aplicados em linha também. Mesmo sendo parte da impressão base solvente e parte, né, dos vernizes base água. Então isso também já é uma tecnologia que nós já temos. Né? Então os insumos, todos eles certificados para grau alimentício, porque senão não faria sentido a nossa unidade de trabalho a 100%, é certificada da FSSC 22.000 para alimentos, então a gente teria que ter tudo isso. Né? Então a gente continua tendo essas mesmas certificações.
Aqui só para mostrar como a gente consegue, né, propriedades de selagem semelhantes à de um polímero junto com PLA, então sem nenhum problema, para resistência, né, que é um caso que quando a gente vai trabalhar com papel a gente tem que imaginar sempre, porque o papel tem uma resistência menor que um polímero, mas quando tu adiciona um PLA, tu já consegue a mesma resistência e tu já não tem tanto problema com isso. E era isso que eu tinha, de forma bastante rápida, e depois a gente fica aberto aqui para as perguntas do pessoal. Muito obrigado. Todo mundo volta, a gente senta porque vai ser o momento de perguntas e respostas. Todo mundo senta, tipo, pode sentar. Aqui, Miguel, Caio. Muito obrigado pelas apresentações, pessoal, foi muito importante, muito bom. Acho que tem uma primeira pergunta que veio pelo chat. E aí, essa pergunta, na verdade, é para o Miguel. Perguntaram o que seria o kit gordura e como é medido esse índice. Tá bom. Eu imaginei que alguém fosse perguntar isso. O Caio acho que vai poder falar muito melhor do que eu, mas é um teste que foi desenvolvido pela 3M. São 12 voláteis, onde você põe a exposição da embalagem com a gordura e com esse kit de 12 voláteis, e ele tem que ter... você tem hoje barreira à gordura que o produto tem 8, kit 9, então isso é a graduação de quanto é a permeabilidade. Então o nosso produto ele aguenta todos os voláteis do teste que a 3M desenvolveu. É isso, no mercado de papel se fala muito disso. A gente teria perguntas do auditório? Chegou outra pergunta no chat para o Carlos. O certificado de compostável, exemplo, papel mais PLA, é devido à baixa quantidade, porcentagem do aditivo barreira, ou o aditivo em si, sozinho, é compostável 100%? Não, nos dois casos é verdade. O aditivo ele é compostável, porque é feito base água, né? E tanto o PLA e o papel, eles também são, só que como a gente está montando uma estrutura nova, né, de papel mais PLA com esses vernizes barreira, a gente tem que fazer tudo isso para um novo teste, né, e isso já está em linha, a gente já está fazendo isso com os laboratórios aí certificados, né, a gente tem que fazer tudo isso novamente, porque aí a gente quando bota uma embalagem no mercado, a gente tem que dar o certificado da estrutura final, independente de todos os outros, né, no caso de resina, no caso das tintas, tudo que se utiliza. Então, a gente tem que fazer esse tratamento final, né, para dar essa certificação final. E no caso da reciclabilidade, também é o mesmo caso. Eu tenho que ter a da estrutura. Então, todos eles são, mas quando eu junto, eu tenho que ter um terceiro, né, para que seja adequado. Maravilha, obrigado. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, peraí. Tenho pergunta da plateia. Obrigado. Tudo bem, pessoal? José Cardoso, estou fazendo mestrado na Unicamp, inclusive, professor, depois pego o seu contato. Bom, estou estudando um pouquinho da circularidade na cadeia de suprimentos de uma planta que chama curauá. Não sei se você já ouviu falar, mestre, porque acho que na Unicamp, lá no IQ, eles trabalharam com essa curauá algumas vezes, né? E lá no Amazonas tem o Centro de Bionegócio da Amazônia, eles estão desenvolvendo uma nova... Eles clonaram a planta e aí eles aumentaram a produtividade. E agora estão pilotando um processo de construir embalagem através dessas fibras naturais com curauá. Então, eu estou pesquisando um pouco dessa cadeia, vendo como é que está sendo esse piloto. A minha pergunta para vocês é assim, como é que a indústria, para os outros, para os demais, como é que a indústria trabalha esse pós-uso, né, desse plástico? Eu sei que a indústria tem responsabilidade, está aumentando, inclusive, né, legalmente, mas no caso de vocês, se vocês têm algum processo, algum tipo de ferramenta para trabalhar o pós-utilização. Você foi escolhido. Bom, né, como falou de indústria, eu vou tentar falar, né, pela gente. Primeiro que quando a Plazon nasceu, né, ela já nasceu fazendo reciclagem. Né? Na época não se tinha materiais, né, e a gente coletava materiais do lixo, né,
e fazíamos aquela mangueira de irrigação. Essa foi a primeira coisa que a Plazon fez. Aquelas redinhas para botar produtos de verduras, essas coisas que vinham. Então a gente já trabalha com reciclagem desde o início, né? E isso foi evoluindo, hoje a gente vê que é o seguinte, hoje todos os nossos processos em todas as unidades, eles já trabalham com reciclando as perdas de processo que são possíveis, que são, né, colocadas, o pós-industrial que a gente chama, né, que são colocadas na própria indústria. Então a gente já não tem desperdício com relação a isso. Com relação a outros desperdícios, problemas que a gente não consegue inicialmente aproveitar para embalagens de alimento, mas a gente aproveita para outras coisas em outras unidades nossas, a gente já recolhe todo esse material, né, e a gente consegue produzir, por exemplo, saco de lixo, sacolas, né, esse tipo de coisa que vai. Alguma dessas linhas a gente não faz mais, né, mas então assim, a gente já tem todo esse trabalho. O que a gente vem trabalhando muito forte dentro disso, dessa parte de circularidade, é que todo esse trabalho que vem sendo feito pela academia, né, a necessidade dos nossos clientes e os nossos parceiros, eles vêm desenvolvendo não apenas a indústria, mas toda a parte de fornecedores, todo esse ecossistema, e a gente está vendo muita evolução na parte, por exemplo, de equipamentos, né? Hoje já existem equipamentos, né, e a gente está trabalhando em cima disso, que eles podem pegar uma estrutura pós-consumo, né, de baixa qualidade para reciclabilidade, por exemplo, um filme que tenha poliéster, filmes metalizados, polietileno no meio, tudo isso, e te retirar um filme que tu pode fazer uma embalagem. Um filme, não claro, não com a mesma propriedade de um filme virgem, mas consegue fazer isso já. Então isso a gente está muito atento nesse mercado, a gente tem trabalhando em cima disso. E aí sim, tu vai ter as embalagens secundárias e terciárias que são normal. Mas o que a gente vem trabalhando forte já nos últimos anos, junto com todos os nossos parceiros, é de a gente poder fazer isso de uma forma estruturada, mas que a gente possa trazer de volta esse material, usar todas essas tecnologias e devolver para contato primário com o alimento. Aí existem algumas questões aí. Eu diria que as técnicas elas vão ser resolvidas primeiro, mas daí nós vamos ter questões legais. Que aí existem ainda algumas questões legais, que a gente tem contato aí com vários institutos no Brasil e fora do Brasil. No Brasil, é claro, o principal é o CETEA, que a gente vem conversando, e o que a gente recebeu de resposta é que, na verdade, no Brasil hoje não existe legislação que diga nem que sim, nem que não, né? Mas a gente está desenvolvendo, então, alguma coisa nesse sentido, são projetos aí que a gente tem para o futuro, nesta área que a gente está olhando, mas a solução, acredito que tecnicamente ela vai chegar primeiro que a legislação. Respondi? Deixa só eu dar um pouco da visão no caso da indústria de alimentos, então, né? A gente inicia já pelo design consciente. Então, quando a gente vai pensar numa nova embalagem ou numa nova estrutura, não digo nem olhando para o que já existe, né? Mas para o novo. Então, a gente já leva isso em consideração. O como será o fim de vida, o que eu posso ou não fazer. Às vezes, tu até tem algumas soluções que são possíveis de reciclar, mas no meio onde essa embalagem vai ser comercializada, não existe nada. Então, a gente também tem essa preocupação, né? Então, a gente olha já desde o início, antes de gerar essa embalagem, e com certeza, né? Então, a gente tem essa parceria dessa logística reversa para garantir que, pelo menos, alguma coisa da embalagem vai voltar para a cadeia. A gente entende, e foi comentado antes também, que muito vai do nosso consumidor, né? Da consciência dele, como ele vai trabalhar o resíduo, mas a gente também sabe que o que compete a nós ali, a gente está tentando fazer, né? E a gente já trouxe esse PCR para dentro da indústria também, para motivar cada vez mais, né? Que realmente seja feita essa logística reversa. Claro. A sua pergunta é muito importante e eu acho que eu queria destacar esse movimento da indústria, em visão da academia, de sair do design from e passar para o design for, né? Porque antigamente a gente gerava o resíduo, via o que dava para fazer com aquilo. Hoje, as atividades já estão na engenharia reversa. Você desenha o material
para reintroduzir no ciclo. Eu acho que isso é muito louvável e super desejado. Acho que você tem que falar no microfone por causa da transmissão. Estou monopolizando, né? Mas dessas possibilidades, além dos polímeros, ou esses tipos de fibras naturais, o que a academia está olhando sobre isso? Tem muita atividade científica, mas ainda bem prospectiva, né? Bem incipiente nessa área. O principal uso de fibras lignocelulósicas no Brasil é papel, cartonados, e assim por diante. O curauá é bem interessante por ser um subproduto, né? E por gerar um subproduto e por ter uma fibra muito longa, né? Então, geralmente, quem trabalha com celulose sabe que a gente tem fibras curtas, fibras longas. A fibra do curauá é uma fibra com bastante qualidade e razão de aspecto, né? Que é comprimento pelo diâmetro muito longo. Então, muita gente tem usado ela na parte de filler, né? Para reforço, mas ainda é bem incipiente. É atividade basicamente de pesquisa no momento. Pelo menos eu desconheço uma atividade comercial já incorporando fibras de curauá. Tem para a parte de automotivos, isso. Aí o desafio está na compatibilização com o PP, né? Bom, eu tenho uma pergunta mais direcionada para a apresentação do Caio, mas talvez a Luana tenha para contribuir. Você comentou que muito se fala do impacto do uso do plástico, mas pouco se fala do impacto da gente não usar o plástico na cadeia de alimentos. Imagino que muito relacionado à parte de desperdício, né, de alimentos. Tem algum dado ou o que a gente tem já mensurado do quanto a gente perderia de alimentos, esse impacto, olhando para o alimento, se a gente não usasse as embalagens de plástico? Quer começar? Sim, Bia, tem vários estudos que mostram, né? Porque assim, no mundo onde tem subnutrição, a matéria-prima mais nobre é o alimento. Então a gente não pode em nenhum momento perder essa cadeia. Então, o impacto de deterioração, tanto microbiana quanto oxidativa, né, de alimentos, quando a gente não tem a proteção, ele é absurdamente grande. Então, isso não é só especificamente ao plástico, e sim às embalagens de alimentos. Todos os estudos que a gente acompanha nesse ponto são relacionados a embalagens, independente do material. Mas, obviamente, que a gente sabe que as embalagens, por exemplo, o plástico é muito recente, a gente está entrando no segundo século só de pesquisa em polímeros, então tem muito campo para crescer. Tudo que tem sido substituído por plástico hoje tem trazido ganhos incríveis do ponto de vista de performance, de custo e de peso, né? Então, é por isso que eu falo assim, contabiliza-se o impacto das embalagens, não necessariamente do plástico, mas muitas vezes negligencia-se o impacto de não tê-las, né? Então, por exemplo, a questão de hoje é packaging free, né, a granel, mas tudo bem, e os raios de distribuição? E a logística, e a estabilidade microbiológica oxidativa do alimento, e a qualidade nutricional, né? Então, acho que esse é um ponto a ser discutido. A gente já fez assim, alguns levantamentos, né, internos. Se eu alterar esse tipo de embalagem por outro, o que pode vir a acontecer, né? Então, a gente acaba encontrando vários dificultadores. Então, talvez eu vou estar colocando uma embalagem mais dimensionada para retirar o plástico, mas eu estou aumentando a quantidade de caminhões que eu vou colocar na rua. Então, para nós também não faz lógica, né? Na questão também do prazo de validade desse alimento. Então, quanto maior o prazo, não é melhor, porque eu vou estar evitando algum tipo de desperdício, né? Então, a gente faz um olhar muito amplo quando a gente está desenvolvendo uma nova embalagem. Já que passou por mim, antes de passar para o colega, eu vou só fazer um adendo. Por exemplo, o case de MAP, que foi mostrado por você, de atmosfera modificada, né? Uhum. Então, o fato de você não ter atmosfera modificada, você teria um shelf life muito menor, e aí o impacto provavelmente muito maior. Para contribuir, né, com a resposta deles, né, na verdade o que a gente faz na indústria hoje já nem é mais olhar o que é que a gente pode retirar, né, por exemplo, de espessura de plástico. Hoje a gente está trabalhando numa outra, né, ideia, por exemplo, na embalagem rígida que ela colocou de, né, atmosfera modificada, hoje a gente já estamos trabalhando em cima de estudos, né, porque o plástico rígido, principalmente o polipropileno e o poliéster, né, normalmente tem que fazer algumas camadas para selagem. Nós já temos hoje uma embalagem rígida monomaterial,
no caso de polipropileno, e a gente já consegue fazer, né, uma das nossas unidades de rígido isso, então só que ainda me falta a barreira. E a do poliéster, junto com a Aliança, a gente está desenvolvendo isso, nós vamos ter provavelmente no próximo ano uma embalagem rígida 100% poliéster, tanto a tampa quanto a bandeja, né, que são coisas que hoje no mercado não tem, mas a gente está tentando fazer isso. E nós já temos uma solução, não que a gente retire a embalagem, mas, por exemplo, a embalagem rígida com atmosfera controlada, né, que a gente está colocando produtos in natura, onde, por exemplo, um moranguinho desse que a gente compra, que normalmente dura aí no máximo 7 dias, a gente já trouxe para 15 dias, né, estendendo esse produto. Brócolis já passou de 20 dias, né, o que a gente consegue, com estruturas, não com a atmosfera modificada, mas com a atmosfera controlada, com a respiração, né, daquele produto que está ali in natura, para manter qualidade, para manter tudo isso, né, controlada por uma tecnologia que é exclusiva nossa aqui na América do Sul, né, a gente já consegue fazer isso para essas embalagens. Só que ainda tem a dificuldade de levar isso para o mercado, né, e de a gente fazer com que o mercado entenda, né, que ao invés de ele ter uma embalagem, né, vamos dizer assim, de uma qualificação diferente, ou tirar de uma embalagem que hoje é adequada, ele precisa de uma embalagem mais eficiente, que vai fazer com que o alimento dure mais tempo do que tu pegar uma embalagem, por exemplo, a granel, e ter todo o problema de oxidação que ele vai ter, né, de outras coisas, transporte, então tudo isso. Então a gente já vem trabalhando nesse sentido, ter embalagens mais eficientes que vão dar um shelf life melhor para o produto, e aí sim a gente tem uma circularidade depois mais adequada. E reduz o desperdício, né, que é o principal de alimentos aí. A gente está falando hoje em dados básicos que ele tem no mercado, que 30% de tudo que é produzido se perde. E a gente está falando com o uso das embalagens. Se tirar, né? Tem mais alguma pergunta na plateia? Olá, bom dia. Meu nome é Olga. Obrigada pela aula que estou tendo aqui. Com o recente decreto do plástico, né, eu queria saber como é que está esse bastidor aí de mercado. Já estão querendo repensar as suas escolhas, as marcas, enfim? Ou o que vocês esperam? Qual a expectativa de vocês a médio prazo? Bom dia, tudo bem? Para nós, né, em especial para a Vibra Foods, esse decreto, a gente entende que ele é perfeitamente aplicável, gostamos muito dele, mas estamos mais tranquilos, porque a gente já está atendendo, né? Mas a gente está vendo muita movimentação do mercado, com certeza, tanto dos nossos colegas, né, da indústria, quanto também dos transformadores. Bom, com relação a nós, né, da área dos transformadores, né, o que a gente vê que ele era necessário, essa lei, na verdade, de 2010, né, e ela foi regulamentada agora 15 anos depois. O que a gente vê é que tem alguns pontos que ainda ficaram muito, né, assim, indefinidos, né? Por exemplo, né, uma das partes principais dessa lei diz que a partir de janeiro de 2026, estamos falando aqui em menos de 60 dias, toda empresa vai ter que ter 22% no mínimo dos seus produtos com PCR na sua linha. Eu não sei. Nós somos uma indústria de transformação de embalagem para alimentos. Nós não trabalhamos com produtos PCR porque a lei não permite. A gente não tem como fazer isso da noite para o dia. Mas é claro que vai ter um tempo para se adequar, tudo isso. Como a gente já vem trabalhando em cima dessas questões de reciclagem, recircularidade, eu acho que é muito bom ter uma legislação, né, que ela oriente, né, tudo isso e que faça. O que a gente vê é que foram colocados alguns pontos que ainda estão um pouco, né, assim, indefinidos, né, de que forma vai ser feito, né, como é que vai ser feita a fiscalização, porque, por exemplo, eu posso colocar um produto PCR na embalagem e ninguém vai saber que eu coloquei, né, porque não tem como tu
olhar, fazer uma análise na embalagem, essa embalagem tem 100% PCR. Então vai partir provavelmente de certificações, de processos, né, que vão estar certificados toda essa cadeia. Como é que isso vai ser feito? Então tem alguns pontos que a gente assim, mas é muito bom, né, ter isso, por quê? Porque primeiro a gente vê que iguala, né, e dá para todos a mesma condição. Isso é a parte mais importante, né? E a gente vai poder, né, com o tempo, como eu falei, com as tecnologias que vem vindo, a gente vai poder ir se adequando. Mas ainda falta um pouco dessa questão. Mas o movimento é bastante grande, né? E como o Miguel me questionou aqui, se nós fizermos isso, né, se essa lei, né, ela já vai entrar em vigor agora, e tivéssemos condições de colocar 22% nas embalagens de todos os fabricantes, de todos os consumidores, e ir lá no mercado de todos os distribuidores, não teríamos resina PCR para isso. A gente não tem isso no mercado de qualidade, né, que seja necessária, certificada. Né? Então, tudo isso a gente vê que é um bom caminho, mas ainda é um caminho, né, que está começando e que a gente espera que ele vá para né, que vá caminhar assim de uma forma adequada para que todos possam cumprir. Até acho que só complementando, na semana que vem a gente vai ter um evento onde a gente vai especificamente debater o decreto, então convido a todos a participarem, vai ser bastante rico. E a Braskem tem um portfólio Winil, que é de reciclagem mecânica e química, que também está pronta para atender esse decreto, então contem com a gente que a gente pode ajudar nisso. Tenho duas perguntas e, na verdade, todos vão respondê-la, então eu vou fazer ela em duas partes, tá? Acho que na primeira parte da pergunta é sobre os guias de design para reciclabilidade que são lançados, inclusive o guia lançado pela Rede, que foi lançado lá em 2021, 2019, se não me engano. Mas eu queria comentar exatamente da atualização dela, que está sendo produzida. Em setembro desse ano foi lançado um novo guia da Ceflex, que é um guia que é utilizado como base para a Ellen MacArthur, para o próximo guia que a gente vai ter da Rede aqui no Brasil. E nesse novo guia de setembro, eles dividem a parte de polímeros em 3 partes. As estruturas poliméricas, estruturas monomateriais de PP e estruturas monomateriais de PE. Qual é a minha pergunta? Quando eles colocaram essa nova categoria de estruturas poliméricas, que não é tão nova, a gente sabe disso, mas eles colocaram como um caminho intermediário para o objetivo final, que é estruturas monomateriais. Então, eles dividem em estruturas poliméricas, onde tu coloca PP e PE, misturados com até 5% de PP, de aditivo barreira, mais tinta, para que essa estrutura seja reciclada mecanicamente numa cadeia pré-existente. Qual é a minha pergunta para vocês? Como que vocês veem essa atualização? Como que vocês veem o mercado recebendo esse tipo de estrutura? Como que vocês imaginam que essa estrutura, pensando que polipropileno e polietileno já são mais amigos do que PET-PE, do que nylon PE, então consegue gerar um material, mas qual é que vai ser a qualidade desse produto? E como que a gente poderia normalizar, ou seja, para ser uma estrutura realmente reciclada na cadeia pré-existente de PP ou PP, tem que ter X% de uma ou outra, de um polímero base, para conseguir realmente ser reciclada mecanicamente. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. A gente fala bastante sobre o nosso objetivo, que é estruturas monomateriais, estruturas mais sustentáveis, estruturas recicláveis, mas a gente tem um desafio técnico bem grande quando a gente fala principalmente de linhas de envase antigas, projetadas para estruturas com PET-PE, principalmente, pouches, e aí inclusive tem uma embalagem de salsicha que também utiliza PET-PE. Qual é a minha pergunta também para todos? Como que vocês veem o mercado se adaptando a esse tipo de solução? Se as linhas de envase estão sendo atualizadas para que elas recebam essas novas estruturas, visto que
estruturas monomateriais com polietileno, por exemplo, mesmo que o MDO seja uma solução maravilhosa, ela ainda tem uma resistência térmica menor do que o do PET. Então, e aí acho que é uma pergunta muito específica para Miguel e Carlos, como que vocês estão vendo diminuir este gap técnico entre PET-PE para MDO-PE mais PE, ou MDO-PP mais CPP, BOPP, e todas essas diferenças de estrutura, para que tu consiga trocar. E acho que Vibra, como que vocês têm visto como vocês estão vendo essa atualização, se vocês estão atualizando as linhas de vocês, se a linha de vocês já é adaptada para receber esse tipo de material, e como vocês veem essa adaptação que as empresas estão fazendo. E aí trocando mordente, barra e facas para conseguir cortar uma estrutura poliolefínica. Então, como que vocês estão vendo isso? Se estão fazendo retrofit, se já fizeram, se há investimento em novas linhas de invase, como que vocês estão pensando nisso tudo? Foi longa, né? Mas deu para entender, né? Tá, então, para a tua primeira pergunta, né, na questão da embalagem reciclável, de como que a gente está fazendo esse design, né, como que a gente vê esse manual, eu acho que na questão tanto de indústria como transformador, como academia, é algo mais tranquilo, mais entendível, mas o que a gente entende, tá, talvez ali trazendo como problemática da situação é quem está lá no final da cadeia. Quem está separando essa embalagem para realmente ir para a reciclabilidade. Eu já visitei vários lugares e eles não têm tempo, né, de ficar olhando, analisando o símbolo. É tudo muito no tato, é no ouvido, e eu tenho experiência, e aquela esteira, né, mandando material o tempo inteiro. Então, talvez a gente tenha uma peça da engrenagem que não está bem colocada ainda, né? A gente está trabalhando muito, está todo mundo se empenhando, desenvolvendo tecnologia, estudando muito, mas talvez tenha uma pecinha ali que ainda precisa ser melhor trabalhada, né? E eu vejo que isso é um compromisso de todos ao mesmo tempo. Sobre a aplicação na indústria, foi uma das maiores dificuldades que a gente teve quando a gente fez essa alteração da nossa linha de mercado interno, que era de outra estrutura, para trazer para o monomaterial. A gente teve a dificuldade com a questão da mudança de equipamento, mas ali a gente teve parceiros técnicos maravilhosos, né, que nos deram todo o apoio. A gente fez a alteração de máquina de uma forma muito rápida, mas os nossos operadores, que já estavam ali há 10 anos, há 15 anos, trabalhando com um produto que só colocava em máquina e esquecia, e agora, por ser um PEP, tu tem que dar uma atenção maior. Então, a gente teve todo um processo de reeducação com esse operador. Então, foram várias frentes para hoje dizer que estamos tranquilos, que está funcionando. Mas não é algo tão simples quanto parece. Eu vou me limitar à primeira pergunta, porque a segunda, obviamente, a gente não está tão dentro do mercado. Mas, por exemplo, o que a colega falou, a Luana falou sobre a questão dos elos da cadeia, né? Eu acho que a cadeia ela é sistêmica e ela envolve desde uma ponta no material até outra ponta as cooperativas e, enfim, catadores e recicladores. O que eu vejo é que, acompanhado com essa atualização, tem que ter também uma modernização, no sentido de capacitar e paramentar a outra ponta, a ponta que vai depois fazer essa classificação e dar a destinação. Por que eu digo isso? Porque as técnicas que hoje estão disponíveis, né, a melhor tecnologia disponível, ela é disponível para pouca gente. Então ela não é pulverizada. Ela está bem concentrada, né? Então eu acho que nesse ponto também essas modernizações, tanto de guias quanto de legislações,
como já foi mencionado com a questão do PCR, né, de impor uma determinada porcentagem num determinado tempo, ela tem que vir acompanhado da modernização da cadeia. E a cadeia, ela não está só na ponta de cá, está também na ponta de lá. Então a visão da academia é sempre essa, é viabilizar a tecnologia para possibilitar compatibilização de materiais e assim por diante. Mas é muito mais, a questão é sistêmica, é muito mais holística do que só transformador, produtor e desenvolvedor de tecnologia. Essa resposta vai longe, hein? Bom, a primeira etapa é a seguinte. A gente viu quando tem aquele desenvolvimento para reciclagem mecânica, o que a gente aprendeu? A tecnologia da Aliança, ela é totalmente compatível e factível até estruturas de 90 a 100 gramas. Por quê? Porque se você for fazer uma estrutura, o café hoje tem em média 65 gramas por metro quadrado. Se você tiver que colocar uma barreira de oxigênio e for colocar em EVOH, o que você vai colocar em EVOH, ele vai estar fora do que pede, que é 5%. Você vai ter que colocar mais EVOH e você não vai conseguir colocar essa barreira, ou você dá barreira ou você não recicla. Então, a tecnologia da Aliança, vocês viram os números, né? A gente aplica 0,5 gramas, 1 grama. Então, ela funciona perfeitamente até você ter uma estrutura de 90 a 100 gramas por metro quadrado. Então, é isso que a gente entendeu nessa primeira etapa. Agora, o que a gente viu quando a gente foi para o mercado com essa estrutura monomaterial? Primeiro, a gente entendeu que se não tivesse a conversão, a petroquímica e o fabricante de máquina de envase, a gente não conseguiria. Então, a gente tem um grande parceiro, que é a Fabrima Mazipac, que eu acho que hoje detém, 60% do mercado. Tudo que a gente produz, antes de ir para o mercado, a gente põe nos equipamentos deles para entender, precisa fazer o que nesse equipamento? E, pasmem, muito pouca coisa precisava ser feito. Então, por exemplo, tem um grande café, hoje ele é o 3º share do Brasil. A gente fez uma estrutura, Carlos que produziu, BOPP, CPP, a gente foi para o equipamento, vamos marcar o teste. Foi todo mundo para um evento, eu perguntei para o diretor de operações, escuta, quando nós vamos testar, ele falou, puxa, deixa eu perguntar lá para o meu pessoal. Quando ele ligou, ele falou, não, rodou ontem. Os operadores não perceberam que a estrutura era um teste que tinha, simplesmente eles regularam a máquina e funcionou. Mas também a gente pegou casos que o equipamento era extremamente velho, o operador ele não acredita que a embalagem vai selar a menos de 100 graus. Por quê? Ele chega lá no pirômetro, mete lá 180, 200 graus, pressão total, o poliéster aguenta e acabou. Agora, quando você fala para ele, não, baixa para 110 graus, ele fala, não, isso não vai selar. E aí você tem que fazer com que, foi o que ela falou, operadores de muitos anos, eles não acreditam. E a outra solução, que é a mais simples de todas, quando o Carlos falou que tem máquinas novas de pré-formados que estão preparados, o que é o preparado? Primeiro, você tem um resfriamento nas mandíbulas. Porque conforme a máquina vai aquecendo, ela vai ficando mais quente, daqui meia hora ela vai começar a queimar a estrutura. Então tem uma refrigeração. Tem uma refrigeração que você ajuda isso a não fazer com que a solda fique enrugada. E o que a Mazipac descobriu? Que na mandíbula, se você fizer um tratamento de níquel teflon, você evita muito isso. Então a gente conseguiu fazer produtos que praticamente, que se você olhar, um cara leigo não vai entender se é um poliéster ou se foi um MDO no caso. Então, essa é o que nós vimos aí. Por parte da transformação, né, eu acho que um ponto que o professor colocou, né, ele é muito importante, né, de uso de tecnologia, né? Vocês aí da Vibra, né, indo lá acompanhando, a gente também acompanha lá na reciclagem. Não tem como ele saber o que é um polímero, o que é outro, né? A gente mesmo tem dificuldade, né? Uma coisa é eu estar olhando o material dentro da fábrica, outra coisa é olhar o material utilizado lá e dizer, não, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Se for algum cliente nosso, eu sei o que é, porque daí eu já sei o cliente, eu vou separar pelo cliente. Mas para ter essa... Só que essa condição lá, na hora, isso não existe.
Mas já existem tecnologias que identificam materiais por N e outros tipos de coisas. Só que são tecnologias que têm que chegar lá na ponta. Daí nós estamos falando de cooperativas de reciclagem, que eles não vão ter acesso a esse tipo de tecnologia. Né? A gente conhece e já sabe que existe. Né? Então, que ela pode separar esses materiais. Mas, né, também como falou o professor, né, e o Miguel, em algum caso vai ser muito difícil fazer essa compatibilização, porque são polímeros muito diferentes. Né? Numa determinada quantidade é possível, e assim, né, foi colocado com relação às dificuldades. As propriedades não são as mesmas, e eu vou ter que trabalhar em cima disso. Né? E aí eu vou ter que trabalhar com, né, compatibilizantes, que são outros tipos de coisa, eu vou ter que trabalhar com coextrusão, né? Eu vou ter que fazer alguma coisa para poder entregar no final um produto, né, uma embalagem que tem as mesmas propriedades de quando eu estou utilizando materiais. Né? Dizer que isso é fácil, não. É possível, mas não é a mesma coisa. Né? Se eu pego uma embalagem reciclada, né, para reciclar 100% monomaterial, polipropileno ou polietileno, eu consigo fazer muito mais simples isso do que eu pegar uma, seja com 5% de qualquer coisa que esteja ali dentro. Eu vou conseguir fazer, mas eu vou ter que trabalhar mais. Né? Então, respondendo a primeira parte aqui, foi o que eu coloquei. Né? Não é a mesma coisa. A gente tem que trabalhar diferente. Aí eu tenho que usar outros tipos de resinas para que eu possa entregar, né? Porque quando a gente fala, principalmente nós quando estamos lá fazendo desenvolvimento, pensando que eu tenho que reciclar depois, pensando que essa embalagem vai ser reciclada e que talvez a gente possa em algum momento reciclar ela de novo, eu tenho que lembrar que para mim entregar uma embalagem para o meu cliente, eu tenho que dizer para ela que ela é igual quando ela tem as mesmas propriedades. Ah, essa embalagem ela é igual, mas né? Não tem o mais, ela é igual, com as mesmas propriedades, feita com outros insumos, mas com as mesmas propriedades. Senão daí eu não estou comparando banana com banana, estou comparando banana com laranja, que não é a mesma coisa. Então, dito isso, né, se eu tenho essa condição de fazer, é possível, mas eu vou ter que trabalhar diferente. Não tem como dizer que é a mesma coisa. E com relação aos equipamentos, realmente, né, no começo nós tivemos muita dificuldade, então quando a gente começou a fornecer para o pet food, que eu falei ali, realmente foi por quê? Porque daí eu formatava lá dentro. Então daí eu conseguia formatar e a gente ia para fora e não conseguia. Daí os nossos parceiros desenvolvemos tudo isso. E o que a gente já viu nas últimas participações que a gente teve, tanto no Brasil, em feiras, quanto fora do Brasil, é que os equipamentos realmente eles já estão vindo diferentes. Isso já é uma realidade. Utilizar monomaterial ou multicamada para o fabricante de equipamento, isso ele já sabe que isso está no mercado. Então ele já está fazendo equipamentos com essa possibilidade. E aí com vários recursos, como o Miguel colocou, né, então outros recursos, mas isso, ele já sabe que o equipamento vai ser feito para as duas coisas. E também, para nós que fabricamos a embalagem, né, com a expertise que a gente tem, a gente sabe que para fazer uma embalagem como aquela que a gente fez para a Feira K agora, para vocês, para ali, não é simples. A gente sabe, mesmo convertedor, ela não é simples. Por quê? Porque eu estou trabalhando com um outro polímero. Né, como o Miguel colocou. Vou botar 180, 200 graus lá com poliéster e vai. E é muito mais tranquilo para quem está formatando a embalagem, né, para o operador lá, é muito mais tranquilo. Quando eu estou utilizando a embalagem monomaterial, eu tenho que ter mais cuidado. A nossa parte do transformador é chegar lá no ponto final para que o mesmo operador ele tenha o mesmo desempenho. Porque ele não vai querer ter uma embalagem que tem um desempenho diferente, que ele tem que ter mais cuidado. E aí a gente trabalha nisso com tecnologia, né, com condições que a gente, né, nessa caminhada a gente conseguiu aprender e fazer, e a gente consegue entregar hoje um filme com o mesmo desempenho monomaterial que um filme monocamada. A gente isso consegue fazer, que a gente tem clientes nossos que transformam, que a gente fornece, né, o filme para ele formatar, tanto o stand-up pouch como o box pouch, que são formatos bastante complexos para a gente fazer isso, e ele consegue. Mas aí a gente trabalhou bastante para chegar nesse ponto. É um conjunto entre os nossos fornecedores, os nossos parceiros, né? Tanto vocês da petroquímica, quanto os nossos fornecedores de todos os outros insumos, né? Para que a gente possa entregar lá para o nosso cliente, né, o consumidor final da embalagem, um produto igual, para que ele não perca desempenho, para que ele não perca, né, condição nenhuma de processo dele. É um trabalho que é possível, hoje a gente tem tecnologia no grupo para isso, mas foi um trabalho que a gente foi criando assim, a várias mãos. E como o professor falou, toda a cadeia tem que estar, né, ligada nisso aí para poder ter o resultado final.
Não, essa pergunta é bem mais rápida, mas a resposta eu acho que não vai ser tão rápida. A gente vê bastante coachings para produtos secos. Então, café, pet food. Aí eu queria que tu falasse um pouco mais sobre coachings, e aí de OTR e WTR para líquidos. Além disso, vai ser curta, eu juro. A segunda parte da pergunta é, com o decreto, tem uma parte de embalagens para não alimentos, que tem que ter essa incorporação de 22% de PCR. Eu vou dar um exemplo muito específico. Uma embalagem para, por exemplo, detergente líquido não, mas sabão líquido. Sabão líquido. E aí, Tixempé, Omo, esse tipo de estrutura. Que seja monomaterial, que tenha PCR e que tenha uma barreira aroma. Como é que vocês veem esse tipo de estrutura e como que vocês acham que poderia solucionar esse problema? Um outro ponto também. Teria que ser necessariamente pré-formatado para conseguir fazer esse stand-up pouch e entregar essa estrutura? Ou acho que daria para fazer tudo isso num FFS? Foi rápido. A musiquinha do 007, né? Que a coisa é complexa. Bom, primeiro, né, barreira OTR e WTR. O grande problema é WTR, é a umidade. Por quê? Está aqui o Caio que sabe muito mais do que eu sobre isso. Todos os polímeros que geram barreira, geralmente eles são hidroscópicos. Então, você não vê um EVOH, você não vê um nylon, tal, na área externa da embalagem. Porque ele tem que estar protegido, tem que estar encapsulado, ensanduichado, sei lá como o pessoal chama. Então, quando você tem isso para o OTR, então a OTR, a gordura, o aroma, é o que está tranquilo, porque você não vai ter um agente de umidade, tanto que eu mostrei ali. O nosso produto dá a barreira menor que 1 até 65% de umidade relativa. Ah, não consegue 75%, que é a legislação europeia, que é país tropical? Não, eu vou ter que aplicar mais verniz, porque barreira é barreira mecânica. Eu tenho que aumentar o volume para que eu consiga gerar essa barreira à umidade. Se eu aumento o coating, financeiramente já não é mais viável. Então, existe um limite para você trabalhar. Quando a gente está falando de WTR, é a mesma coisa, né? E ela é a mais difícil. Então, se você não tiver, por exemplo, uma embalagem de panificação, uma embalagem de snacks, um biscoito, você perde a crocância. Isso é horrível, né? Você abrir um pacote de biscoito e você vai morder o biscoito e ele está murcho, né? Então, essa é uma das barreiras, maior dificuldade, que a gente não conseguiu ainda colocar isso numa embalagem polimérica, mas que a gente já conseguiu colocar isso numa embalagem celulósica. Né? Aí a segunda parte que você falou que agora eu me lembro mais, espera aí. A segunda parte da tua pergunta. Ah, não, aroma é esta... Não, lembrei, da embalagem tá. É que a cabeça fica assim, para esse tipo de embalagem, eu não vejo muita dificuldade, mesmo porque a gente vai ter aí, geralmente, uma estrutura dessa PE com PE, né? Você vai ter uma estrutura que a barreira vai estar lá dentro. O mais caro dessa embalagem é o aroma que está dentro desse detergente em pó, né? E também você tem um problema de umidade que não pode entrar, porque o produto empedra, né? Eu não vejo problema de você fazer uma aplicação com os nossos coatings e gerar um produto desse, tanto que a gente já fez teste com detergente em pó. Mas, o que a gente sempre fala na Aliança, nós sabemos fazer com que a barreira esteja na embalagem. Quem conhece o produto é o brand owner. Então a gente tem que estar junto com o brand owner para entender, até aqui eu consigo ir, até aqui eu não consigo ir, e a gente tentar modular isso para fazer com que gere a barreira necessária para o produto que a gente está desenhando. Então precisa da ajuda do brand owner para a gente fazer. Mas a gente já fez detergente em pó. Não tem problema dele ser líquido. Esse não, porque assim, a água,
ela não vai permear. O que permeia é o vapor d'água, né? Então, esse é o grande problema. Então, quando a gente fala assim, ai, puxa, mas a embalagem tem atomatado, por exemplo. Atomatado eu não sei exatamente, Caio, mas acho que é uns 65% de água que tem lá dentro, mais ou menos. É muita água. A gente já fez produto para molho de tomate. E não teve problema nenhum. Aonde que a gente encontrou o grande pepino? É na formatação, porque infelizmente o Brasil optou por um stand-up de molhos Form Fio Seal. Em vez de fazer um pré-formado que só tem a responsabilidade da solda de topo, a gente todo mundo caminhou por um Form Fio Seal, e aí a gente tem problema de a selagem ser ruim. Não é que a embalagem é ruim, você não tem uma disponibilidade de selagem perfeita. O problema está mais operacional do que a barreira que a gente possa gerar. Respondi? Respondeu. Caramba, obrigado. Quer complementar, Carlos? Com relação à formatação, principalmente que tu falou, né, Form Fio Seal, realmente esse é o desafio. Por quê? Porque quando a gente formata isso, né, eu falei, a gente passou um tempo fazendo isso, a gente tem essa condição, eu tenho como fazer uma embalagem e testar, ver se o processo está sendo adequado, né, e eu tenho que fazer isso. Quando eu estou no Form Fio Seal, eu sou obrigado a ter a embalagem, ela está com um vazamento do produto e ela vai, né? E eu tenho que fazer isso. Então, assim, para nós, quando a gente faz uma embalagem Form Fio Seal, eu sou obrigado a trabalhar diferente do que quando a gente tem. Porque eu sei das dificuldades que eu tenho, então no meu equipamento eu formato ela, e aí eu mando 100% garantido. Quando o cliente está lá, né, como o Miguel colocou, ele está formatando, botando produto e... né, esse stand-up pouch realmente ele é complexo, né? Tem alguns pontos ali críticos na embalagem que, né, né, o triângulo ali é complicado, aquele triângulo ali. É quase o triângulo das Bermudas, né? Ali dentro tudo acontece. Então, a gente tem que ter um cuidado maior na embalagem, a gente consegue fazer isso, mas é como o Miguel falou, tem que ter o parceiro junto, quem está invasando, né, o cliente final tem que saber disso, e ele tem que se adequar também, porque senão tu não consegue sozinho. Mas é possível, sim. A gente consegue fazer e formatação antes é bem mais tranquilo, porque aí é a nossa garantia. Então a gente daí já entrega o produto garantido. Muito obrigado. Vou me segurar porque eu teria mais algumas perguntas. Então, a gente tem uma pesquisa de satisfação, então se vocês puderem responder, ela é importante para que a gente melhore cada vez mais o evento. Agradeço realmente todos vocês por terem se disponibilizado a vir. Foi muito importante. Contem com a gente, porque a gente conta com vocês. Então, muitíssimo obrigado. Espero que a gente consiga gerar frutos e mais cases de sucesso, como, por exemplo, este que apresentamos na Feira K. Então, muito obrigado. E a gente está à disposição. E agora, um tempinho para cada um tenha uma palavra final, tá? A gente que agradece o convite. Acho que esse espaço é extremamente enriquecedor, não só, né, para quem está aqui participando, mas de uma forma geral. Foi muito bom poder apresentar um pouco dos problemas da indústria, né, e dividir as problemáticas, ver já que já tem muita coisa que já pode ser solucionada só fazendo um contato agora. Com certeza, um saldo bem positivo da manhã de hoje. Eu queria também agradecer esse espaço. Eu acho que a gente da academia, a gente é muito acionado quando tem problemas. Assim, a gente precisa resolver um problema, é latente, precisa de equipamentos de caracterização, processamento. Então, muitas vezes a gente não participa desse momento que é o momento de cocriação, que acho que é a proposta da Casulo, né? Então, para a gente, enquanto academia, é muito importante estar participando desse debate, ter voz, mas principalmente escutar, porque tudo que a gente escuta aqui, a gente prepara melhor os nossos alunos, forma profissionais melhores e consegue dar vazão para as tecnologias que estão lá dentro da universidade. Então, a gente agradece muito esse espaço e valoriza. Obrigado. Bom, eu só tenho a agradecer, né, desde que a gente fundou a aliança, a Braskem nos apoiou, até porque a gente conhece toda a equipe da Braskem de muitos anos, né? A gente já esteve aqui no Casulo várias vezes
E assim, é muito gratificante, né, entender que uma petroquímica do tamanho de vocês, por várias vezes a gente já sentou numa mesma mesa e vocês falaram assim, aonde dói? O que é que a gente precisa melhorar para que o trabalho de vocês seja mais fácil? E a gente vem fazendo um trabalho juntos na área de PP, e isso é importante para nós, porque a gente fala, poxa, eles estão realmente dando ouvidos e não querem simplesmente colocar uma resina no mercado goela abaixo sem entender se isso vai acontecer. Então, eu sou muito grato por estar aqui, vocês sempre deram voz à aliança e é isso mesmo. Muito obrigado. Bom, queria agradecer ao Gustavo pelo convite, né, e em nome do Gustavo, cumprimentar o Casulo e a Braskem pela iniciativa, né, a gente também é parceiro de longa data, né, que somos e vamos continuar sendo. E, né, também parabenizar aqui o pessoal da Vibra, né, a academia, o professor, meu amigo Miguel, né, todos aqui estamos imbuídos desse princípio que é fazer embalagens melhores para os nossos consumidores, para todos nós que somos consumidores. Eu sempre que a gente está desenvolvendo, a gente diz, olha, eu sou um consumidor, então o que é que eu quero como consumidor? Né? É isso que a gente tem que entregar lá. Então, assim, aproveitar essa oportunidade, que é mais uma oportunidade de a gente poder falar daquilo que está sendo feito e também trocar essa ideia aqui, saber o que é que os nossos clientes estão buscando, pensando, saber o que a academia está fazendo como estudo, né? E ver que o que a gente está fazendo está indo nesse sentido, né? Falta bastante ainda, mas a gente está muito envolvido nisso e toda a indústria de transformação está fazendo isso, né? E se quando necessário, né, nós temos um portfólio grande, como foi visto, que a gente consegue atender aí bastante e estamos nesse caminho. Eu acho que é isso que é o importante, levando para esse caminho da sustentabilidade, da economia circular, que é isso que a gente acredita realmente que nós vamos transformar, né, esse mundo do plástico numa coisa melhor e com um futuro aí próximo e bem mais próspero, né, que a gente vai fazer isso tudo junto. Novamente, muito obrigado. Acho que a palavra final é o tema do Casulo Talks foi desafios para o desenvolvimento de embalagens sustentáveis para o setor alimentício. A gente conseguiu trazer pessoas que mostraram que realmente é possível alcançar esse objetivo, e esse objetivo é alcançado com cocriação, com apoio e com o suporte que a gente tem, que a gente viu aqui, que tem várias pessoas, várias áreas e várias frentes atuando no tema para que a gente realmente consiga alcançar esse objetivo. Então, muito obrigado para quem estava aqui presente, muito obrigado a quem nos viu online. Contem com a gente. O Casulo é para isso, o Casulo é para conectar e criar soluções juntos. Obrigado.